exatamente para a gente conversar um pouco, né, sobre o tema que foi designado para hoje, para esse dia, e vai tratar exatamente da fé, né? A fé que não se dobra, né? A fé firme, a fé que não se dobra, a fé que nós deveríamos, né? Deveríamos ter. E então, lá no catecismo, no parágrafo 160, ele vai falar que ninguém deve ser forçado contra a sua vontade a abraçar a fé, pois a fé ela é um ato voluntário, né? Onde Deus ele de fato ele chama os homens para servi-lo em espírito e em verdade. E então nós trabalhando, né, esses dias sobre Santa Cecília, sobre a vida de Santa Cecília, sobre este seu chamado, né, e este seu sim ao serviço, este seu sim a esse espírito de verdade, né? E Santa Cecília ela teve exatamente essa experiência, né? Essa grande experiência com o amor de Deus, onde ela se entrega, né? Verdadeiramente, ela abraça verdadeiramente a cruz, sem hesitar, né? Onde ela, a partir deste seu sim, deste seu serviço, desta sua entrega total ao Senhor, a este chamado que o Senhor lhe fez, ela consegue assim nos ensinar, nos mostrar algo tão grandioso, assim, a gente fica impressionado de como pode, né? Se não por uma graça maior, né? Por um chamado de Deus, é o próprio Deus quem suscita ali, né? E onde a gente vê ela, a morte diante dela, para ela não lhe causou espanto, alvoroço algum, né? Mas a morte diante dela, ela permanece serena, onde ela disse sim ali aquilo que a verdade que ela defendia, ela permanece serena, ela louva, ela, né? Quando não tem mais palavras para louvar, não tem mais a voz, ainda com gestos, né? Ela ainda gesticulava, né? É um amor imenso, né? É um amor que, assim, a gente não consegue explicar, né? Mas, se não, desta grande experiência, deste amor de Deus. E quando a gente vê também, né, outros mártires lá da época, né, da sua época lá do século 3 depois de Cristo, né, eu lembrava da vida também de São Lourenço, né, ele também incrivelmente, né, ele foi morto numa chapa, né, foi assado numa chapa, posto vivo numa chapa, assado, e ele ainda brincava, digamos assim, né? Pode virar para o outro lado, que esse lado aí já assou, né? Então, a gente vê, assim, a coragem, né? O grande exemplo, o grande ensinamento, a coragem, né? E o grande exemplo de fé que esses homens e essas mulheres, né? Nos ensinam, nos deixam e nos ensinam. É algo, assim, incrível, né? Eu estava vendo exatamente, né? Isso me recordava quando eu, né, preparava esta pregação para hoje, né? Para esse dia. Então eu lembrava disso, né? Então vendo isso, né? Vendo esta coragem, vendo esta firmeza destas grandes destes grandes santos, né? Que eles nos ensinam, nos apontam, nos direcionam exatamente a Deus, né? Eles nos remetem a Deus com seus grandiosos ensinamentos, com sua coragem, com sua ousadia, né? Eles nos ensinam e muito, né? E então
voltando para nós, né? Quando nós olhamos tudo isso, é fácil, muitas vezes é fácil nós dizermos, né, termos fé. A gente diz, eu tenho fé, mas qual o tamanho de nossa fé, né? Eu convido a cada um agora a pensar alguns segundinhos aí. Qual o tamanho da sua fé? Pensa aí um pouquinho. A gente vai ver, eu pensando aqui, a gente vai ver que ainda precisa melhorar, sim, né? Precisa melhorar um pouquinho ainda, né? A nossa fé, ela ainda precisa crescer um pouquinho, ela precisa, digamos assim, dar passos maiores, né? Estamos no caminho? Sim, estamos, né? Mas precisamos melhorar? Sim, né? Eu acredito que a resposta seja essa, né? Para todos. E então, isto é quando nós olhamos, né, a vida dos santos, a vida de Santa Cecília, o quanto que ela nos ensina hoje, né? Então, a verdadeira fé, ela não consiste em apenas declarar, a gente não consiste em apenas a gente dizer, eu tenho fé, né? Mas aí quando vem as provações, né? Quando vem as dificuldades, quando tá tudo de boa, minha vida tá ótima, tá maravilhosa, só tá acontecendo coisas boas, então aí é fácil, fica mais fácil ainda, né? Dizer eu tenho fé. Mas quando as coisas começam andar um pouquinho errado, começa a acontecer alguma coisa aqui, outra coisa ali, e aquilo ali já é algo suficiente para ir nos desestruturando, nos derrubando muitas vezes. E quantas vezes a gente acaba se perdendo, né, em meio ao medo, em meio ao sofrimento mesmo, né? Quantas pessoas aí hoje elas dizem, mas eu rezo, eu tenho fé, eu rezo, mas quando acontece algo, elas logo largam um texto, vão largando as coisas, né? Aí dizem que tem fé, mas elas precisam permanecer, né? É preciso permanecer, porque não é só dizer que tem fé, mas é permanecer ali, permanecer firme, né? Isso pode ser muitas vezes algo difícil, né? É algo difícil, pode ser, mas não é impossível, né? Porque Deus, o Senhor, ele nos promete, né, algo bem maior, né? Algo maior. Se não fosse assim, Santa Cecília, esses outros santos, né, os mártires, eles não passariam pelo que passaram, né? Eles não passariam pelo que passaram, mas porque exatamente voltando lá, né? Pela experiência, né? Pela experiência que eles tiveram com o Senhor de fato, né? E na sua entrega de servir verdadeiramente a Deus, né? Verdadeiramente ao Senhor. Por isso que há esta graça, né? Esta grande graça. E quando quando a gente vai ver, né, o tema, né, ele vai dizer que a fé que não se dobra. Essa fé que não se dobra é exatamente a gente olhar a vida de cada um deles, né? A vida de cada um destes santos, a vida de Santa Cecília. A gente vai ver que é uma fé que não se dobra diante da dificuldade, diante do que ela vê ali, do que ela viveu ali. Não foi suficiente para ela se dobrar, né? Se curvar, para ela desistir, mas ela permanece firme, né? Ela permaneceu firme ali, mesmo sabendo que iria morrer daquela forma, de uma morte tão cruel, né? Assim, tão trágica, tão cruel.
e assim como ela, tantos outros, né? Foram tantos outros. E então, quando a gente vai ver também, né, tem a passagem, na passagem de, pronto, na passagem de Daniel 3, né, 16, 16 a 18, a gente vai ver também outro grande exemplo, né? Outro grande exemplo de fé. E a gente vai ver que o mundo ele tenta exatamente nos tirar desse caminho, né? O mundo ele tenta nos tirar, nos derrubar, tentar nos tirar do caminhar, nós estamos caminhando, então o mundo tende a querer nos roubar deste caminho. Quando a gente vai ver exatamente esta passagem, né? Seria interessante que, para quem já conhece, né, tudo bem, mas quem não conhece, seria interessante aí conhecê-lo, né? O capítulo 3 todinho, conhecer toda a história, né? Lá do Daniel, do capítulo 3, mas a gente vai se ater mais ao 16, e 16 ao 18. Só para a gente entender que o rei, né? Só um breve resumo de toda a história, né? Mas é bem resumido mesmo. Que era o rei, ele faz, né? O rei Nabucodonosor, na época, ele faz exatamente, manda criar lá uma estátua e pede para que as pessoas fossem lá adorá-la, se prostrar diante da estátua, né? E ao sinal, ao som lá dos sinos, quando soassem os sinos, as pessoas iriam lá na praça e se curvar diante da estátua. E aí esses três jovens, tinham três jovens que eles não foram. E o rei ele descobre e manda ir atrás deles, né? Descobre que eles não foram se curvar diante da estátua. E aí eles chegam, né? Os três, era Sidraque, Misaque e Abidênego. Responderam ao rei Nabucodonosor: de nada vale respondeste a esse respeito. Se assim deve ser, o Deus a quem nós servimos pode nos livrar da fornalha ardente, e mesmo, ó rei, de tua mão. E mesmo que não o fizesse, saibas, ó rei, que nós não renderemos culto algum a teus deuses, e que nós não adoraremos a estátua de ouro que eristes. Então, a gente vai ver, essa passagem ela trata também exatamente da coragem, né, desses três jovens em dizer não àquilo que o mundo o convida para que eles o fizessem, né? Eles dizem não ao mundo e dizem sim a Deus, né? E dizem sim a Deus, mostrando também a sua firmeza, a sua coragem, né? A sua fé ali, a fé de cada um deles, não, que o nosso Deus vai nos salvar, né? E, e quantas vezes nós caímos, né, em certas situações por não confiar, por não viver essa confiança total em Deus, por não vivermos a confiança total naquilo que o Senhor nos promete, né? Nós somos muitas vezes facilmente enganados, né? A gente se deixa enganar ou a gente muitas vezes não vive, né? Esta confiança total na qual esses três jovens vivenciaram. E então essa passagem nos ensina muito, né? Quanto a isso, quanto
a nós termos esta fé, né? Esta fé inabalável, esta fé que esta... já estão puxando aqui o tempo, viu? Então, esses jovens, eles nos incentivam, né? Incentivam muito e nos ensinam também, né? A termos uma fé inabalável. E lá em João, né? 1 João 5:4, ele vai dizer que porque todo aquele, porque todo o que nasceu de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, a nossa fé, né? A nossa firmeza, a nossa perseverança, a nossa confiança, né? Total no Senhor, é ela que vence o mundo. Então, é a promessa que o Senhor nos faz, é a promessa que o Senhor faz a cada um daqueles que não se curvam diante daquilo que o mundo nos pede, daquilo que o mundo nos coloca como verdade, né? Então, que nós não nos deixemos enganar, né? Não nos deixemos enganar, não nos deixemos ser conduzidos pelo mundo, por aquilo que o mundo quer que sejamos, mas que nós nos deixamos conduzir por Deus, né? Nós nos deixemos conduzir por Deus, porque é nele que nós precisamos colocar a nossa confiança, né? A nossa confiança radical e permanecermos firmes, né? Na promessa que Deus nos pede, né? Que Deus nos faz. E então, quando e não nos enganemos, né? Não nos enganemos que dificuldades virão, as dificuldades vão bater, vão vir sempre, né? Mas não nos esqueçamos, né? Romanos 8:28, não nos esqueçamos que todas as coisas nelas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Então, que nós possamos deixar, né, que a graça da fé ela abra exatamente os olhos, né, dos nossos corações. É somente assim, né? Então, vai ter a música. Pronto, para a gente encerrar nesse momento, a gente vai ouvir uma música e ela vai nos ajudar, né? Nos ajudar a rezar, nos ajudar a refletirmos, né? Sobre tudo isso que a gente conversava. Creio em Jesus, eu nasci de Deus, e saibam todos que eu amo meu Senhor. Guardo sua lei, eu vou até o fim, e saibam todos que eu amo meu Senhor. Na, 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 na. Eu venço o mundo, eu sou de Deus. A minha vida
Valeu. Vou mostrar aqui para Pregação, né? Muito obrigada, João, pela sua pregação.